Bom, agora que a gente já viu ali, né, o teorema fundamental das integrais de linha sobre os campos gradientes, vamos ver então como é que faz para determinar um campo gradiente, qual é a relação desse troço com os campos conservativos. A gente viu que se o campo é um campo gradiente, então ele vai ser conservativo, né? Será que vale a volta? Se um campo é conservativo, então ele vai ser um campo gradiente, né? Ok, mas antes vamos pensar no seguinte, tá, eu quero encontrar campos gradientes, como faz? A gente não vai fazer aqui no cálculo 3, tá? Eu vou deixar para vocês descobrirem essas coisas quando vocês estiverem estudando equações diferenciais, porque a gente não tem tempo. Mas eu vou te falar um pouquinho, rapidão, como é que faria para determinar se um campo é gradiente ou não, certo? Então eu vou botar aqui verificação de um campo gradiente. Eita, que a letra tá horrível, né, João? Pelo amor de Deus, vou apagar aqui, desculpa aqui, tá? Vou apagar de novo aqui, escrever mais uma vez. Gradiente. Certo. Então, suponha que eu vou fazer no R2, tá? Exemplo aqui no plano. Suponha que a gente tem lá o campo F, ele vai ser assim, né? MN. Se a gente acha que esse troço é o gradiente de uma função, então esse cara aqui seria a derivada parcial com relação a x, e esse cara aqui seria a derivada parcial com relação a y, certo? Se esse f, né, é um campo gradiente, então eu vou botar aqui, existe, meu Deus, a letra tá horrível, existe uma f do R2 para R, tá ok. Esse m vai ser a derivada parcial com relação a x, e o n vai ser a derivada parcial com relação a y, certo? E aí o que acontece? A gente teria que olhar para essa f para testar, né, se esse troço aqui ele é um campo gradiente. A gente teria que pensar no seguinte, olha, se eu sei que esse troço aqui funciona e se essa f ela tem a segunda derivada, a gente derivaria de novo isso daqui, ó, derivando essa aqui com relação a y e essa aqui com relação a x, para juntar as derivadas mistas. O que teria que acontecer, né? Teria que ser igual, certo? Então, olha só que bonitinho. A derivada aqui de m com relação a y ia ser a segunda derivada da f, e a derivada aqui da n com relação a x teria que ser igual à segunda derivada, aqui a y embaixo, segunda derivada mista da f, né? Se ele é um campo gradiente, então existe essa coisa aqui e essas duas vão ser iguais, certo? Se essa f ela tem na segunda derivada, olha o tanto de si que eu estou botando, né? Se f é de classe C2, ou seja, né, ela tem as segundas derivadas contínuas, certo? Então, o teorema de Cauchy garante que a derivada parcial aqui mista você pode mudar a ordem, certo? Então, eu posso fazer assim, ó, a derivada segunda com relação a x, y é igualzinha à derivada segunda com relação a yx, certo? Daí, o que eu teria? Se o troço é um campo gradiente,
então a derivada de m com relação a y vai ser igualzinha à derivada de n com relação a x. Ou seja, olha só, presta atenção nisso aqui. Menos n del x dá zero. Então assim, se ele é um campo gradiente, ele satisfaz isso daqui. Não vale a volta. Tá? Tem campos que não são gradientes, mas tem as derivadas mistas iguais, né? Então assim, essa é uma forma de tentar caracterizar um campo gradiente. A gente não vai entrar a fundo nisso aqui, porque é um problema de determinar o potencial. Aí a gente vai ter que fazer o seguinte, pegar essas equações aqui, integrar essa com relação a x e essa com relação a y, para determinar qual seria a f de xy, né? Então é um trabalho que é grande, tá? E eu vou deixar isso para as equações diferenciais, certo? Mas a gente tem essa caracterização aqui, ó. Como é que faz para verificar se um campo é gradiente ou não? Tu faz as derivadas parciais, ó. Da primeira em relação a y, da segunda com relação a x. Se der igual, ele pode ser. Mas se der diferente, ele não é. Beleza? Então, automaticamente, se a gente tem que essas derivadas mistas aqui são diferentes lá daquele campo f, então o campo não é um campo gradiente. Porque se ele for, dá igualzinho. Sacou? Então vou anotar aqui bem, acabou a folha ali, ó, vou anotar bem aqui assim, ó. Então, se del m del y é diferente de del n del x, o campo f não é um campo gradiente. Maravilhoso. Não vamos atrás de determinar campos gradientes, porque vai ser um problema de equações diferenciais. Vou deixar vocês se virarem lá, tá bom? Mas saibam que aqui em cálculo 3 a gente utiliza um pouquinho. Beleza? Ok, agora vamos para a parte que nós vamos utilizar, que é se o campo é conservativo, esse troço vai ser um campo gradiente, cara? E eu não sei se eu vou fazer demonstração disso, não sei se vai valer a pena, jovens, mas isso é um teorema, tá? A gente já sabe que se o campo ele é um campo gradiente, ele é conservativo, porque a gente fez ali no outro vídeo, né? Então vou deixar aqui, ó. Campos conservativos e campos gradientes. Vou anotar assim. Já sabemos que se f ele é um campo gradiente, então f é conservativo. Isso foi o vídeo que a gente fez, né, no vídeo passado, e aí demonstramos o teorema lá. Um pouquinho antes de demonstrar o teorema fundamental das curvas, né? Aí vale a volta. Se eu tenho um campo conservativo, então ele é um gradiente, e aí é de fato um teorema. Temos o seguinte teorema. Eu acho que eu não vou fazer, jovens, porque aqui a gente já está com 9 minutos, vou gastar muito tempo e eu não vou usar a demonstração disso em lugar nenhum. Então eu vou botar assim, teorema campos conservativos. Então olha só, seja F um campo em Rn, campo de vetores.
Então vai ser assim. Então f é conservativo se e somente se f é um campo gradiente. Olha aí que maravilha. Então, ó, o que eu tenho com esse teorema, né? A parte do voltar, que é se f é um campo conservativo, então, desculpe, se f é um campo gradiente, então ele é conservativo, a gente já sabe que vale. A gente fez, né? Falta só entender a volta, né? Na verdade a ida. Se f é conservativo, então ele vai ser um campo gradiente, tá? Dá para demonstrar? Dá, mas não quero fazer agora, porque a gente não vai utilizar aspectos muito importantes desta demonstração. Você só tem que entender isso, que se o campo é conservativo, existe uma função potencial para ele. Certo? Por quê? O trabalho que esse campo realiza ao longo de qualquer trajetória depende só do deslocamento, depende só dos pontos iniciais e finais, não depende de como você faz o deslocamento. Então ele depende mais ou menos da distância, né? Vamos botar assim, distância, para ficar menos confuso. Então o trabalho, qualquer trabalho que você relacionar com este campo que é conservativo, ele depende somente da distância entre os pontos que você está olhando, não depende de como é percorrida esta distância, certo? Então, a demonstração eu vou deixar aqui para você consultar, né, a volta, tá bom? Vou deixar sem a demonstração. Consulte a ida. F conservativo implica f gradiente, certo? É porque você tem que construir a função potencial para ele, mostrar que de fato as derivadas da função potencial, as derivadas parciais, são as componentes do campo. E aí a gente não vai usar muito essas ideias não, eu vou deixar para lá. Então, o que você vai pensar, né? Observação. Se f é conservativo, então existe uma função potencial. Potencial tal que o gradiente dessa f é igualzinho o campo de vetores. É isso aqui que você tem que ter na cabeça, tá bom? Na hora de conversar sobre campos conservativos, tem uma função potencial, certo? E aí os campos gradientes, né, eles são campos conservativos. E aí toda coisa que não é conservativa não é um campo gradiente. E é para aí que a gente vai olhar na hora de tentar demonstrar se o campo é conservativo ou não, tá? Que é aquele pedacinho que a gente fez ali em cima, olha, esse aqui, ó. Porque assim, se o troço é conservativo, você poderia ir atrás de uma função potencial. Agora, se ele não é conservativo, cara, acabou. Então a gente, ao invés de procurar, né, vou procurar todas as integrais que dá para calcular ali de um ponto a outro para ver se vai dar o mesmo valor. Essa é uma tarefa impossível para a gente caracterizar um campo conservativo. Aí você, vou procurar então o potencial desse campo. O que você vai ter que fazer? Vai ter que integrar essas funções aqui, ó. Você vai ter que integrar isso aqui com relação a x para encontrar a f nessa equação e encontrar uma constante que depende de y e fazer a integral disso daqui com relação a y e encontrar a f que estaria aqui com uma constante mais uma constante que depende de x. E aí você ir atrás de determinar quem são essas duas funçõezinhas que surgiram nessa sua conta. É uma canseira, mas dá para fazer. Mas nós vamos atrás disso aqui. O que acontece?
qualquer campo que não satisfaz essa igualdade aqui, jovens, ele não vai ser conservativo. Então ele vai perder algum pedaço da energia enquanto está passando pela curva, certo? E aí essa quantidade aqui que está, né, nessa diferença de derivadas parciais está presente num troço que a gente chama de rotacional, certo? E é o que a gente vai ver no próximo vídeo. Como que a gente vai determinar quando um campo é conservativo ou não. Se ele faz isso daqui, a gente vai ter quase a condição para dizer assim, olha, é conservativo, tá? A gente vai ter que analisar ainda mais uma coisinha, mas cada coisa ao seu tempo. E aí o que vai acontecer? A gente vai dizer o seguinte, se isso aqui, cara, é diferente de zero, que é o que, né? As derivadas mistas são diferentes, esse cara não é gradiente. Se ele não é gradiente, ele não é conservativo. Então ele vai perder alguma coisa quando ele estiver passando pela curva, certo? E essa coisa tem uma interpretação física bem legal, que é o que a gente chama de rotacional. E aí no próximo vídeo a gente conversa sobre esta ferramenta que é o rotacional de um campo. Beleza? Então é isso, meus jovens. Um abraço para vocês. Até o próximo vídeo.